Em 8 de janeiro de 2005, um homem chamado Martin chegou em casa após um longo dia de trabalho. Ele foi verificar a caixa de correio e viu um pacote misterioso. Não entendeu muito bem, não estava esperando nenhuma encomenda, mas ele pegou o tal pacote e levou para dentro e abriu. Dentro do pacote havia uma fita de vídeo sem rótulos ou nenhum bilhete explicando quem era o remetente ou o que estava naquela fita. Vai ver. Curioso para ver o que havia nela, ele colocou no seu videocassete e apertou o play. Um homem aparece na filmagem sentado em frente à câmera por quase 1 hora descrevendo as coisas violentas que ele estava prestes a fazer. Ele explicava como faria para atrair as suas vítimas. Olha só. Também mostrava ferramentas e descrevia como ia torturar as suas vítimas de maneira muito fria. Aff. Eu não sou treinado em métodos de tortura, por isso vou ter que me virar com o que tem. Tenho minha furadeira aqui. O motivo de ela ter esse acolchoamento é só para tentar abafar um pouco o som, porque moro num apartamento. Tenho mordaças, meias, tem bastante fita adesiva. Tem um ferro de solda. São instrumentos bem rústicos. Acho que podem fazer maravilhas, especialmente se forem usados do jeito certo. Embora o Martin tenha ficado chocado com o que ele estava assistindo, ouvir aqueles planos bárbaros não foi o que assustou ele mais. O que mais o perturbou era o fato de que ele conhecia pessoalmente aquele homem. Aquele vídeo não era o manifesto de um serial killer planejando tirar vidas inocentes. Em vez disso, era a mensagem final do melhor amigo do Martin, um homem chamado Rick Rodrigues. Mas quem é esse tal de Rick Rodrigues e por que de acho ele estava planejando deletar pessoas de uma maneira tão brutal? A história do Rick começou 30 anos antes, em 25 de janeiro de 1975, desde o seu primeiro dia de vida. Sua mãe, Karen Elva Zerby, era membro de um culto de fanáticos chamado Crianças de Deus. Olha só. O grupo foi fundado nos Estados Unidos no final dos anos 60, na Califórnia, por David Berg, também conhecido como Moisés David, pelos seus fiéis seguidores. David tinha um controle absoluto sobre a vida dos membros da sua seita. As pessoas eram obrigadas a cortar os laços com familiares e amigos de fora do culto, vivendo em completo isolamento social. Pensa. Mas o grupo e o David se envolveram em polêmicas muito maiores. O David pregava sexo livre entre os membros. Na verdade, ele obrigava as mulheres da seita a se relacionarem fisicamente com todos os homens, principalmente com os novos membros, em uma estratégia para angariar ainda mais fiéis. Para piorar, o pessoal mais novinho... falar assim, porque senão o papai YouTube coloca a gente de castigo, né? Mas então, o pessoalzinho mais novo também era obrigado a participar dessas atividades. Além de que seus fiéis sofriam punições físicas caso quebrassem alguma regra. Por causa dessas acusações, o David saiu dos Estados Unidos e montou a sede da sua seita no México para fugir da prisão. Mas a sua seita se espalhou por todo o mundo e tem sede até no Brasil, tá? 2 anos após o nascimento do Rick, ele foi adotado pelo líder do culto, David, que se intitulava como o escolhido por Deus. O David mudou o nome do Rick para Davidito e também mudou o nome do culto para A Família. Ele declarou para os membros que o Rick era um apóstolo enviado por Deus e o que fez com que o Rick crescesse sendo ovacionado pelos membros da seita e recebendo vários privilégios, se é que vocês estão me entendendo. No entanto, embora fosse tratado como realeza pelos outros membros, por trás dos panos o Rick era vítima dos atos horríveis do David, que usava para si próprio e o compartilhava com outros membros adultos. Olha só que horror, gente. Aff. David não apenas incentivava esses atos, como chegou ao ponto de escrever um livro sobre tudo o que ele e os seus seguidores fizeram com o Rick, chamando a história de Davidito. Esse abuso continuou por muitos anos, mas à medida que o Rick crescia, ele passou a perceber as mentiras e manipulações do David. Em 1999, ele e a sua namorada, Alex Emanuel, fizeram um plano. Falaram para o David que iam visitar outra comunidade da seita em uma região do México, mas na verdade eles fugiram em direção aos Estados Unidos. Embora tenha sentido muita dificuldade de se reintegrar e se adaptar na sociedade, o Rick
conseguiu e arrumou um emprego logo de eletricista. Logo depois, ele e a sua namorada se casaram e compraram uma casa. Parecia que estava tudo indo muito bem e que o Rick tinha deixado os seus fantasmas e o trauma do seu passado para trás. Mas infelizmente não importava o quanto ele tentasse seguir em frente, o pesadelo da qual ele escapou continuava assombrando ele. David já tinha morrido, mas agora a nova líder do culto era ninguém menos do que a sua própria mãe. Dá pra acreditar? E embora o culto tenha conseguido escapar de repercussões legais por operar no exterior, o Rick não conseguia passar um dia sequer sem pensar que naquele exato momento outras crianças estavam passando pelo mesmo pesadelo que ele passou. Então, em janeiro de 2005, ele decidiu que ia acabar com tudo isso de vez. E isso nos leva de volta ao vídeo que ele gravou e enviou ao seu amigo e também a alguns familiares. Rick mencionou seu objetivo final: derrubar o culto sozinho. Além de derrubar o culto, o Rick também queria se vingar de todos que participaram de tudo que ele passou. Estou fazendo este vídeo, bem, por muitos e diversos motivos, eu acho. Suponho que o principal e mais importante motivo é que eu quero que exista algum registro duradouro de como eu realmente me sinto, as minhas emoções mais profundas, minhas ideias e pensamentos mais intrínsecos de quem eu realmente fui, a essência da minha pessoa e a jornada da minha vida. Existe essa necessidade que eu tenho. Essa necessidade não é um desejo, é uma necessidade, e eu queria que não fosse, mas é. É uma necessidade de vingança. É uma necessidade de justiça, porque eu não posso continuar assim. No vídeo ele conta todo o seu plano. Ele entrou em contato com a sua antiga babá, uma mulher chamada Angela Smith, que ajudou e participou ativamente de todos os abusos que ele sofreu. Ele ia convidar ela para jantar no seu apartamento e fazer ela contar tudo o que sabia sobre o paradeiro dos outros membros, e para isso ia torturar a Angela. E foi exatamente isso que ele fez. Em 8 de janeiro, após enviar cópias da sua gravação, ele convidou a Angela para sua casa e seguiu com o plano. Não tá claro quais informações ele conseguiu extrair dela antes de tirar a sua vida. Depois ele entrou em seu carro e dirigiu até Blythe, na Califórnia. Lá ele alugou um quarto num motel de beira de estrada e ligou para sua esposa para contar o que havia feito e o que ele planejava fazer a seguir. No entanto, apesar do planejamento meticuloso do Rick, ele acabou não conseguindo seguir em frente com o plano. Na manhã do dia 9 de janeiro, policiais encontraram seu carro em um estacionamento próximo do motel em que ele estava hospedado. O Rick estava dentro do carro e tinha cometido o autodelete. O motivo que o levou a desistir do plano e se autodeletar foi explicado depois pela sua esposa em depoimento. Ela disse que quando o Rick ligou para ela na noite anterior, ele contou o que tinha feito e ele acreditava que matar os membros do culto lhe traria paz. Mas não foi o que aconteceu. Posso imaginar como eu me sentiria, o quão libertador isso seria. Durante a ligação, ele confessou, apesar da raiva e do ressentimento, que deletar a Angela foi a coisa mais difícil que ele já tinha feito e que se vingar não trouxe o alívio que ele buscava e imaginava que ia sentir, né? Como ele não ia mais conseguir seguir com o plano, ele decidiu pôr fim a tudo isso, deixando seus amigos e família com um vídeo e para explicar o porquê dos seus atos. Quanto ao culto à família, ele continua ativo até hoje, ainda sob a liderança da sua mãe.